Olá, eu sou a Alexandra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Resumo de Livros. Hoje, apresento a vocês o livro Mulheres que Não Sabem Chorar, da autora Lilian Farias, publicado pela editora Giz. Lilian é formada em Letras Português pela Universidade de Pernambuco e ela conta em seu blog Poesia na Alma que ama escrever sobre o que incomoda. E, de fato, Mulheres que Não Sabem Chorar fala sobre assuntos que geram incômodo na nossa sociedade. Esse livro foi sugerido aqui no canal há algumas semanas e eu fiquei bastante curiosa com o título. Lendo a sinopse, fiquei ainda mais intrigada. Então, em resumo, o livro conta uma história que é fictícia, mas, segundo a autora, é inspirada em inúmeras histórias reais de mulheres que têm suas angústias, seus medos, seus amores, seus traumas, e que vivem em uma sociedade que é repleta de preconceito e discriminação. Então, as histórias do livro elas se conectam de maneira inusitada e surpreendente, criando laços entre as personagens que transformam definitivamente as suas vidas. Primeiro, nós somos apresentados a Ana. Ela conta essa narrativa lá do futuro, 30 anos depois dos fatos, e ela explica como é que ela consegue quebrar os ciclos de doença da sua família. E aí ela pretende contar para as mulheres, através da história do livro, por que as mulheres devem chorar. Então a história começa falando sobre Marisa. E Marisa é uma mulher de 55 anos, que tem uma infância difícil, bem traumática. Ela não tem carinho e atenção dos seus pais. Eles não aceitam muito que ela cometa qualquer tipo de deslize, qualquer tipo de erro, sob a pena de sofrer duros castigos. Então, ela se casa com 25 anos, se torna mãe de gêmeos aos 27, mesmo nunca tendo tido vontade de ter filhos, e fica viúva jovem, aos 30. Então, ela aparece nesse livro como uma mãe que é controladora, atarefada, obcecada por ser bem-sucedida. Ela sempre teve curiosidade pelas flores, então ela vira florista e se torna uma grande empresária de sucesso com uma floricultura. Durante a sua vida, ela tem vários namoros, e esses namoros são curtos. Eles duram só enquanto dura o prazer da conquista, da sedução, e enquanto ela consegue exercer controle sobre os seus parceiros. Então, ela logo perde interesse por esses namoros. Num determinado momento, os seus filhos eles decidem viajar para fazer um intercâmbio na Europa, e aí ela se percebe pela primeira vez sozinha, se sente abandonada e precisa repensar toda a sua vida, como é que ela vai ocupar o seu tempo sem os filhos por perto. Então, ela aparece em vários momentos como uma pessoa de temperamento difícil, como alguém que é intolerante e que tem dificuldade de fazer amigos. Inclusive, um ponto central do livro é que ela odeia e maltrata a sua vizinha que se chama Olga. E isso acontece já há 20 anos. Então aí a gente entra em contato com a segunda, no caso a terceira personagem, que é Olga. E Olga também é uma mulher ali por volta dos 50 anos, mas que ela tem vício em álcool. E esse vício deixa ela numa situação completamente deplorável. Ela se torna uma pessoa quase irreconhecível. Então, ela é mostrada no livro como uma personagem que é viciada, mas que tem uma personalidade dócil. Então, ela vive sozinha há anos. Ela foi abandonada pelo marido, mesmo não sabendo exatamente o que aconteceu. Ela também perde a guarda da filha. Vê na necessidade de mudar de vida quando sua filha única, que se chama Maria, está com câncer, já no leito de morte, e o último pedido é que a mãe parasse de beber, que mudasse de vida. Então, Olga procura ajuda nos Alcoólicos Anônimos, e lá ela conta o estrago que a bebida fez na sua vida e como ela bebia para esquecer as dores do seu passado, que também é um passado bastante traumático. Então ela sentia bastante angústia, se sentia constantemente criticada pelas outras pessoas e com muito medo de não ser aceita pelo que ela é. Então, num determinado momento, depois de ficar um tempo sóbria, Olga se vê de novo com lembranças, com situações complicadas do passado, e ela bebe mais uma vez. Quando ela está voltando para casa bêbada, ela é perseguida, agredida de diversas formas, é algo que é muito, muito complicado. E aí quem vai socorrer ela é Marisa. Então Marisa ouve os gritos, sai de casa e vai tentar saber o que está acontecendo.
ela acaba batendo no agressor de Olga e leva Olga para sua casa. Então, mesmo detestando a vizinha, ela se vê obrigada a cuidar dos ferimentos. Nesse momento que ela está limpando o sangue e as feridas do corpo de Olga, ela começa a sentir uma mistura de nojo e desejo pela outra mulher. A ligação delas duas vai ficando cada vez mais estreita. Elas começam a conversar. Esse contato entre elas acaba sendo transformador em vários aspectos. Marisa, ela começa a repensar seu comportamento hostil em relação a Olga e percebe o dano que ela causou com seu preconceito, sua discriminação, e ela começa a perceber as várias atitudes que eram moralmente questionáveis durante as últimas 2 décadas. Na convivência com Olga, ela passa a se questionar sobre quem ela é, quem ela sempre foi, o seu papel como mulher dentro da sociedade, as suas prioridades e a sua postura diante do mundo. O desejo entre ambas torna-se algo irresistível. A relação entre elas aparece no livro de forma bastante gráfica e bastante intensa. As cenas são descritas assim, como uma relação que é transcendental, que é libertadora para elas, mas elas mantêm por meses o seu namoro às escondidas. Num determinado momento, Marisa fica revoltada com Olga porque ela não quer denunciar o agressor e ela resolve fazer justiça por conta própria. Então ela contrata um investigador particular para saber da vida de quem agrediu sua parceira. Então é nesse momento que mais uma história se conecta. A história de Olga e Marisa se juntam com a história de Ana, lá do começo. Ana acaba sendo uma peça-chave para participar de um plano que é elaborado por Marisa. Mas quem é Ana? Ana é uma estudante problemática do curso de serviço social e ela trabalha numa ONG. Ela está sempre metida em confusão. Ela, inclusive, vai presa algumas vezes porque ela diz que está no lugar certo na hora errada. Ela está ajudando os necessitados e ela acaba se complicando por isso. E aí Ana aparece como uma personagem que tem uma relação familiar que é muito confusa e eu posso chamar, inclusive, de doentia. Então ela não fala com o pai, ela evita contato com a mãe e com o irmão, e inclusive o irmão está doente no hospital. E aí ela se junta com Marisa e com sua mãe, e elas executam um plano de vingança contra o agressor de Olga. Só que nesse plano de vingança, que eu não vou entrar em detalhes, que é muito tenso, muito complicado, Ana se machuca e precisa ir para o hospital. Ela fica internada por vários dias, e aí durante essa internação, ela acaba revivendo o seu passado, ela acaba falando em voz alta tudo o que aconteceu, e é só depois de tudo isso que ela consegue conversar com a sua terapeuta sobre esses traumas de infância, e é a partir desse momento que inicia o seu processo de cura e a sua transformação, e é aí que ela começa a se sentir capaz de amar, de se sentir livre para trilhar seu próprio caminho. Mesmo sabendo que o seu caminho vai ser cheio de dificuldades, agora ela consegue enfrentar essas dificuldades em vez de fugir. O final do livro é surpreendente. O desfecho da relação entre Marisa e Olga, assim, é chocante. É bom que vocês leiam para saber. A própria Ana, ela já no primeiro capítulo conta que ela está contando aquela história porque ela conseguiu curar suas feridas, porque ela conseguiu se sentir livre para amar verdadeiramente, para ter uma família. Não espere uma história leve, nem com final feliz, mas os momentos de angústia e de sofrimento, eles são apresentados lado a lado com situações de amor, de autodescoberta e de busca pela liberdade. E, embora o livro foque em histórias de personagens femininas, os problemas que aparecem não são exclusivos das mulheres. A gente, infelizmente, vive numa sociedade que é pouco tolerante, que tem dificuldade de aceitar a diferença, e essa dificuldade de aceitar a diferença aparece em diversos momentos com consequências que são muito negativas. Outra coisa que eu achei muito interessante é que a autora dá nomes de flores para os títulos dos capítulos. E eu achei que esse nome de flor era uma referência ao trabalho de Marisa, porque ela trabalha como florista, ela é dona de uma floricultura. Mas aí no final a autora fala que cada flor daquela tem um significado específico que tem a ver com a narrativa que está sendo desenvolvida naquele capítulo. Então, quando vocês forem ler, é interessante olhar lá no final qual é a descrição lá daquela flor
e a relação que aquilo tem com o que está sendo dito no capítulo. E aí, como eu já falei, Mulheres que não sabem chorar não foi uma leitura fácil. Em vários momentos eu precisei parar, digerir os ocorridos, porque várias vezes as personagens se encontram em situação de dor, de angústia. É algo que é pesado, é muito complexo. Então, várias vezes eu me revoltei com o comportamento de alguns personagens, outras vezes eu senti muita tristeza e outras vezes eu senti compaixão pelo que estava sendo vivido. Então, no começo, eu demorei para gostar da leitura, porque eu não gosto muito dessas leituras mais trágicas. E aí, da metade para o final, eu já estava completamente curiosa para saber o que ia acontecer, qual ia ser o desfecho da história e como é que as narrativas estavam interligadas e como os problemas que surgem vão ser resolvidos. Então, como eu já disse, eu achei o desfecho surpreendente. E o que eu mais gostei de ler foi sobre a transformação de Ana, porque ela sai de uma personagem que é insegura, que foge dos problemas, para alguém que está tentando enfrentar, que está tentando lidar com os seus traumas, que são muito pesados e muito complicados. Então, basicamente, esse livro me fez pensar muito sobre a importância de conseguir demonstrar os nossos sentimentos sem medo do julgamento da sociedade, porque a gente precisa ser quem a gente é, precisa passar por esse processo de autodescoberta. Inclusive, como o título do livro fala, as mulheres que não sabem chorar, elas têm que aprender a importância de saber chorar quando der vontade. E aqui eu acrescentaria que isso não é só para as mulheres, mas para todas as pessoas. Demonstrar fraqueza não é um problema e chorar não é exatamente demonstrar fraqueza. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a autora, eu descobri que ela tem um blog chamado Poesia na Alma. E lá nesse blog, ela tem um conteúdo que é bem interessante. Ela traz resenhas de livro, poesias. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. E aí, vocês já conheciam o livro? Alguém ficou com vontade de ler? Eu recomendo bastante. Conta aí nos comentários o que você achou, se você se interessou do livro. E se você gostou do vídeo, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito. A gente traz vídeos novos todas as semanas. E se você tiver algum livro que você gostaria que a gente lesse e falasse aqui, digita aí também nos comentários, por favor. Então, tchau, pessoal. Até a próxima.